Oi, seja bem-vindo. Esse vídeo aqui vai ser sobre conhecimento. Vai ser um monte de reflexão aleatória e espontânea. Eu fiz aqui até uns tópicozinhos. E aí, inclusive hoje de manhã, a minha amiga mandou um áudio justamente sobre isso. E a gente conversou já sobre isso. Então eu fomentei essa discussão e tô trazendo aqui pra vocês alguns tópicos. Conhecimento. Bora lá. Eu sou uma pessoa que comecei a editar vídeos sozinha. Porque surgiu essa necessidade na minha faculdade, eu precisava entregar um vídeo, então eu mesma fui lá, aprendi a editar e fui editando cada vez mais material pra mim mesma. Então eu fazia uma cena, uma dança, editava e tudo mais. Viram que eu tava fazendo esses vídeos, me chamaram pra um job numa empresa, eu comecei a trabalhar como editora de vídeo. Lá eu aprendi muita coisa e aprimorei muito mais a minha edição. Fiz terceirizada também, edições pra gente, tipo, até pra minha amiga eu já fiz. Ela precisava pra editar algo da escola, da faculdade, então assim, eu fui editando pra mim e de vez em quando pros outros. Fora esse conhecimento, eu tenho o próprio alemão como um exemplo, que é algo que eu comecei a estudar. Nunca que eu pensei que eu ia ser professora de alemão, eu comecei a estudar só por necessidade, porque eu queria aprender. E chegou um momento que os meus amigos queriam aprender alemão também. Ué, eu posso passar um pouquinho aí pra vocês. E aí foi crescendo, eu fui vendo que eu gostava daquilo, eu fui vendo que eu aprendia mais enquanto eu ensinava, então eu fui me aprofundando, profissionalizando, fazendo mais cursos, dando mais aulas, estruturando melhor e chegamos aqui. Então assim, conhecimentos que às vezes a gente acha que não vai levar a gente a lugar nenhum, leva a gente para lugares melhores do que o que a gente imaginava. E aí eu dei como exemplo a edição de vídeo e o alemão, que são conhecimentos que você não necessariamente precisa aprender numa universidade. Você pode aprender numa universidade, mas você também pode aprender fora. Então aqui eu já coloco assim a problematização do que é conhecimento. E o quão bom você tem que ser naquilo ou o quanto você tem que conhecer para chegar na fase de eu sei, eu tenho esse conhecimento, eu posso inclusive ser paga por ele. Aprender a andar é um tipo de conhecimento. Então a gente pode pegar várias situações e pessoas e vivências e diferenciar as diversas formas de saber. O conhecimento não tá só dentro de um curso, de uma universidade, ou de um cursinho, ou de uma escola. Muito pelo contrário, é igual que eu acabei de falar. Aprender a andar já é uma coisa, assim, muito difícil, diga-se de passagem. E já que estamos aqui falando de línguas e culturas, para pensar o quão foi difícil. Você era um bebezinho e você aprendeu a falar. Você escutava, você entendia, as sinapses foram acontecendo e aí do nada você estava falando uma língua e sem o esforço de necessariamente ir para um curso e aprender e pagar por isso. Então, eu tô problematizando mesmo o que é conhecimento, porque o conhecimento é tudo, tudo é conhecimento. Saber fazer um feijão ali, limpar a casa, eu falo isso, porque até isso eu já experimentei. Eu limpo a casa e eu nunca aprendi a limpar a casa. Eu limpo a casa e aí eu fui refletir como que eu limpo a minha casa, é como eu vejo, por exemplo, a minha mãe, meus avós limpando a casa. Por exemplo, o meu namorado que vem pro Brasil e do nada vai limpar a casa, ele taca a água e senta e espera secar. Porque lá eles não limpam a casa assim. Então ele limpa do jeito que ele viu eu fazendo e acha que e ouviu eu falando que tem que passar um pano molhado assim. E ele passou a água e deixou lá sentado, esperando secar. Aí eu cheguei em casa uma vez e falei, o que você tá fazendo, Henry? Aí ele, ué, tô esperando secar. Né? Existem milhões de formas de fazer e de aprender e de passar aquele conhecimento também. E essas estão pulverizadas. Aí, segunda problematização. Com a tecnologia, com a internet, com um monte de plataforma, ficou muito mais acessível. E na minha cabeça, aquariana, revolucionária, tudo que eu queria era que realmente tudo virasse comunitário e conhecimento fosse uma coisa assim, bora revolucionar o mundo. Porque o que a gente vê é que isso não se sustenta. Então, uma plataforma, por exemplo, como o YouTube, que no começo, né, você pode literalmente aprender tudo pelo YouTube.
Só que isso não se sustenta mais. Essa pessoa ela tem que produzir muitas horas de conteúdo para ela ser reconhecida e talvez monetizar esses conteúdos, ou essa pessoa inclusive vai ter que ter a opção de entrar para um YouTube Premium, para aí sim eu não precisar ver mais propaganda. Então assim, o sistema tem seus meios, e mesmo com essa nova coisa que virou o conhecimento, a internet, a gente teve que adaptar e continua sempre da mesma forma. Conhecimento nunca vem de graça. O conhecimento em si você vai ter que investir. Você vai ter que investir dinheiro, mas você também vai ter que investir tempo, esforço. E tempo é dinheiro, então esforço também. Então é sempre uma investição, um investimento. E por que isso vale a pena? Porque conhecimento, quando você tem, você também pode oferecer. Conhecimento não é uma coisa que você vem aqui, pega, pronto, isso aqui é meu e ninguém toma de mim. Não. Vem a pessoa, rouba isso aqui de mim, ou isso aqui estraga e pronto, acabou. Conhecimento não. Conhecimento é uma coisa aqui, ó, que você não vai entregar para ninguém se você não quiser. Então, se você quiser, você vende o conhecimento que você tem. Se você quiser, você passa ele adiante como uma forma de educar seus filhos, ou como uma forma de conversar com outras pessoas, amigos, estranhos, ou você sistematiza isso, estrutura e faz um curso, um e-book, enfim, muitas formas. Mas ninguém vai te tirar o conhecimento. Uma vez que você adquire esse conhecimento, ele é seu. Você e ele são a mesma coisa. Conhecimento você não tem, conhecimento você você faz parte. Você se transforma literalmente quando você conhece algo novo. Principalmente uma língua. A minha pesquisa de teatro é justamente sobre isso, porque enquanto eu falava inglês, eu me sentia de um jeito, eu agia de um jeito. Quando eu falo alemão, eu penso de forma muito diferente. É uma transformação. Conhecer é sobre se transformar. Eu errei, eu aprendi com isso, eu conheci uma nova pessoa, eu conheci um novo lugar, eu conheci uma nova parte de mim ou uma nova emoção. Então é um monte de conhecimentos que não necessariamente precisam ser burocráticos e oficiais. Eu posso conhecer, igual eu já falei, uma forma nova de limpar o chão. Então essas coisas, elas me fascinam, não sei vocês. Porque por que outro motivo eu estaria nesse mundo, assim, pra sair do mesmo jeito que entrei? Não. Conhecer é muito mais do que pagar um curso. Conhecer não tá limitado na sua carreira, do curso que você escolheu fazer. Conhecer é a sua vida, é o que você faz a cada minuto, é o que você decide transformar dentro de você. Então eu gostaria de fazer esses pontos. Próximo ponto. É o paradoxo que a minha amiga me trouxe hoje de manhã. É como se a gente tivesse estudado tanto já e a gente inicialmente não tem a escolha de estudar. A gente aprende muitas coisas porque é orgânico, porque é parte da nossa evolução, aprender a andar, por exemplo, até aprender a sorrir, aprender a ficar triste, aprender o que é viver em sociedade, aprender as organizações, o que é família, o que é bullying, o que é menstruar, tudo isso a gente vai aprendendo na vida de forma orgânica. Mas tem um momento, né, que a gente é meio que obrigado, e em todo mundo é assim, a gente se insere dentro de um sistema educacional. Ninguém vai chegar lá com 3 anos de idade e falar, quero aprender. Então, você não tem escolha. Você começa a sua vida, tipo, já tendo que conhecer e aprender um monte de coisa que você nem escolheu aprender. Então, parênteses, é um privilégio poder escolher o que você quer conhecer. Quando eu aprendi inglês, meio que obrigatório, assim, me faz detestar inglês até hoje. Não tenho vontade de... não tenho aquele prazer com inglês. Alemão é difícil? É muito difícil. Mas assim, eu tenho prazer em estudar alemão. Tinha prazer em estudar francês. Por quê? Porque quando você conhece uma coisa que é uma escolha sua, tá conhecendo aquilo, é por você que você tá fazendo. Então, assim, no começo a gente não tem muita escolha. Aí você passa por uma escola, aí depois você passa por uma universidade, e aí sim você se insere no mercado de trabalho, só pra quando você estiver lá nesse mercado de trabalho você aprender que você vai ter que aprender ainda mais. Que você vai ter que continuar fazendo cursos, que você vai ter que, talvez,
fazer uma pós, um mestrado para garantir a sua qualificação. O negócio tá assim, sempre com muita concorrência. Então, por exemplo, o que a minha amiga falou hoje de manhã é exatamente sobre isso. Como é um paradoxo você estudar tanto para depois que você finalmente for trabalhar, você na verdade ter que continuar estudando. E aí eu peguei e falei assim, tá, não colocaria como um paradoxo. Eu acho que é só a continuidade da vida mesmo. Desde que a gente nasceu, a gente tá aprendendo coisas. Nosso organismo tá aprendendo a reconhecer aquela célula, porque ela é, sei lá, um vírus, e aí eu preciso combater, então eu vou criar um sistema imunológico. Aprendi que essa célula me faz mal. Então, assim, desde sempre que a gente nasceu, tem uma inteligência, tem conhecimento e aprendizado acontecendo de forma orgânica ou de forma não tão orgânica assim. A forma mais independente a gente pode escolher, ou a gente, na verdade, vai ter que se submeter a ela. Daqui até o dia que a gente morrer, a gente vai ter que estar aprendendo coisas, ou porque a gente quer, ou porque a gente tem que se submeter, ou porque é orgânico e a gente tá ali aprendendo sem nem se dar conta que aquilo foi um aprendizado. Então, quando a gente chega, por exemplo, nessa fase de estar trabalhando e tudo mais, e ainda ter que estudar, é normal, não é um paradoxo, é só uma ordem natural das coisas. Eu acho que é só porque enquanto a gente tá ali na faculdade, esse conhecimento talvez ainda tá muito enraizado na obrigação, que isso é o jeito que o sistema é, então você vai ter que se submeter, você vai ter que estudar isso aqui porque você não tem escolha. E aí você acha que você vai se libertar disso. Você se liberta talvez dessa obrigatoriedade, mas conhecer é uma coisa que vai ser para sempre e obrigatória ou não, ela vai acontecer. E agora eu vou contextualizar um pouquinho essa crise da tecnologia, da acessibilidade, da internet, da revolução que foi isso para o conhecimento, mas também da crise. E como que isso é específico, assim, para, por exemplo, estudantes de línguas, de alemão. Na pandemia, teve um boom. Todo mundo queria aprender uma língua estrangeira. Todo mundo foi aprender alguma língua estrangeira na pandemia, porque o povo estava trancado em casa, só tinha internet como salvação, então foi boom de TikTok, de rede social, de aprender uma língua. Tudo isso dava para fazer online, você coloca numa língua estrangeira também talvez essa perspectiva de viajar, de conhecer o novo, o que estava limitado, né, naquele momento pandêmico. Então, assim, teve um boom. Agora que a pandemia acabou, o povo não estuda mais língua estrangeira. Bom, todo mundo viu, assim, ó, uma queda drástica em como as pessoas não tinham objetivos de continuidade com aquela língua. Isso, como professora, já há mais de um ano aí, eu vejo também a cada turma, a cada aluno particular, eu me deparo com essa questão de falta de motivação, falta de perspectiva mesmo de por que eu tô estudando essa língua e desistência. A pessoa faz um mês, desiste, a pessoa faz 2 meses, 6 meses, 1 ano, mas chega um momento que ela desiste. E eu fico assim, julgando, mas eu mesma não continuei até o fim inglês, francês, italiano. Pelo contrário, eu fiz um pouco e parei mesmo, porque eu dei prioridade pro alemão. O alemão eu cheguei até um C1 e nem tô assim muito interessada no momento de ir para um C2, porque eu não teria essa necessidade assim de fazer uma prova, pelo menos por agora. Então assim, a gente é sim movido por necessidades quando se diz sobre conhecimento. Por exemplo, o nosso cérebro, ele não é burro, ele não vai gastar esforço e dinheiro e, né, com todas as outras prioridades que tem na nossa vida, ele não vai querer desperdiçar toda uma energia para aprender uma coisa que ele não vai usar. Do mesmo jeito que tem coisas que a gente tá aprendendo sem a gente nem se dar conta. Eu aprendi a falar português e nem me dei conta. Ou então eu aprendi que eu tenho que abrir a janela, senão as coisas vão mofar. Tem coisa que a gente aprende sem nem se dar conta. Por quê? Porque foi uma necessidade, foi um hábito, foi algo que você viu que todo mundo ao seu redor tá fazendo, você tem que fazer também. Foi uma sobrevivência, como é o caso do sistema imunológico. Então, assim, por trás do conhecimento há uma necessidade. Se a gente não cria essa necessidade, esse conhecimento não vai acontecer também. Mesma coisa com qualquer coisa que você está estudando na sua faculdade, ou se é uma língua estrangeira, ou se é uma habilidade nova, um hobby, whatever.
você precisa criar uma necessidade com aquilo. Eu costumo falar que o que me conectou com o alemão foi a paixão. E que não é mentira, porque eu só comecei a estudar alemão porque eu tinha um namorado que era alemão. Eu só comecei a estudar alemão porque eu tinha essa perspectiva de talvez falar com ele, talvez ir pra Alemanha um dia, né? Gente, eu preciso conhecer essa língua e tudo mais. E fui gostando de alemão, fui gostando da forma que alemão me transformava. Então tem uma paixão, sim. Mas por trás da paixão tem uma necessidade. Gente, eu preciso falar com ele, ele é meu namorado. Gente, eu preciso ir pra Alemanha e entender as coisas, eu preciso ter um job lá um dia, preciso estudar lá, preciso passar numa prova para provar que eu tenho. Então você vai sempre ter necessidades por trás. Pode ter paixão? Sim, e tem que ter. Mas até por trás da paixão tem necessidade, tem vontade. A diferença entre necessidade e vontade é bem tênue. O nosso cérebro meio que vai misturar muito. Quando a vontade for muito grande, ele vai misturar muito com necessidade. Entende? A vontade, ela tá ali no limiar para virar uma necessidade. Então, tudo que você tem vontade, aquela coisa que eu falei sobre escolhas, poder ter o privilégio de escolher o que você quer conhecer. Tudo que você teve uma vontade, vai fundo, faz essa vontade virar uma necessidade. Porque se você não fizer a sua vontade virar necessidade, não vai sair daí um novo conhecimento. Você vai ser essas várias pessoas que desistem. E estudo, ele tem isso, a continuidade. Por que que ele tem a continuidade? Porque é o cérebro falando, eu não vou guardar esse conhecimento se eu não estou usando ele para nada. Eu prefiro aprender algo que é necessário, que eu tenho vontade e que vai me servir de alguma coisa. Então, o que aconteceu também na crise, assim, do conhecimento, é que você não precisa mais conhecer as coisas. E eu digo isso, assim, com um olho grande, porque a gente tem um monte de fake news hoje em dia, a gente tem Google Tradutor, a gente tem cursos, pessoas que são tradutores, a gente tem conteúdo sendo legendado cada vez mais, a gente tem empregadores e escolas que, tudo bem, você pode falar uma outra língua, não precisa ser essa. E aí tudo isso somado, e eu tô falando só do nicho de estudo de alemão, por exemplo. Mas vocês conseguem fazer esses paralelos para qualquer outra área, assim. Eu não preciso saber matemática, eu tenho uma calculadora. Eu não preciso fazer isso, eu tenho isso. Então, assim, hoje em dia não basta a concorrência com outras pessoas e outros profissionais, você tem uma concorrência mundial com pessoas e máquinas e inteligências artificiais e ferramentas que te ajudam, mas talvez te substituem. Então é um negócio assim, meio que cabuloso você começar a pensar nisso, porque isso leva a gente para uma crise mesmo. Aí, juntando aquela reflexão passada de que revolucionei o conhecimento, fiz o conhecimento virar comunitário. A gente não tem mais que pagar, é tudo acessível, bora lá. Soma isso com a verdade e o fato de que a gente já está sendo substituído por essas inteligências e ferramentas e máquinas. Para que serve conhecer, né? Fica a reflexão. Cada vez mais, conhecer não tem sido uma vontade, não tem sido uma necessidade. E aí as pessoas que têm essa vontade, necessidade e têm o conhecimento, elas estão aí virando bilionárias, elas estão aí ganhando a vida, elas estão aí com tanto poder, porque conhecer é poder, e ninguém vai tirar isso delas. E aí é triste porque elas vão ter o conhecimento dessas tecnologias, dessas ferramentas, dessas máquinas, e elas vão substituir outras pessoas que não sabem o que elas sabem. Então, conhecer é uma urgência no mundo atual. Não dá pra gente ficar um dia sem aprender uma coisa nova. E não dá pra gente achar que a gente tá conhecendo algo só pra ganhar um certificado, ou deixar o nosso currículo mais bonito, ou ganhar só aquela chance naquele job, porque não é mais sobre isso. Não é. É sobre quem você é mesmo e sobre o que você pode se tornar, né? Não é sobre ganhar dinheiro ou oportunidades só na carreira com aquilo. É muito mais sobre você poder olhar para o mundo ao seu redor e ter noção de onde que você tá, quem que você é, e que ninguém vai tirar aquilo de você, porque você se tornou aquilo que você conhece. Eu acho que é isso que eu queria falar.
Espero que vocês tenham gostado da reflexão aleatória, espontânea, mas também um papo cabeça aqui. A gente vai estar aqui pra isso, porque tanto eu quanto o Henry, a gente adora conversar sobre essas coisas e conhecer coisas novas. E espero que vocês continuem conhecendo a si mesmo, o outro, sobre tudo que tem aí no mundo, porque tem muita coisa pra conhecer, e que isso seja um prazer, uma vontade e uma necessidade que seja orgânico. Beijos!